Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje eu quero ensinar vocês uma coisa que eu aprendi muito fazendo os vídeos aqui no canal. Os 5 vídeos sobre como montar sermão me ensinaram o que eu vou ensinar para vocês hoje. Como extrair o máximo de informações do texto bíblico, né? E assim finalmente montar o seu sermão. Então, para fazer esse vídeo, eu vou pedir que você pegue uma Bíblia, né? Eu vou usar aqui a minha Bíblia de Estudo Vida, porque ela tem a versão Almeida Revista e atualizada, que é muito comum, né? É mais comum de achar do que as outras que eu tenho. Você vai pegar essa Bíblia e vai abrir em Lucas 18, tá? Porque vai ser um vídeo diferente, você vai acompanhar enquanto a gente faz mesmo, tá? Não vou falar para você fazer depois, você vai fazer aqui na hora. Então, abre em Lucas 18, versículo 35. E o texto todo é até o 43, mas o versículo-chave que a gente quer entender é o 35 até o 38. Tá ótimo já pra gente entender. Eu vou deixar uma pergunta no final desse vídeo, mas para você me responder, você vai ter que fazer o que eu vou falar com você até o 43, né? A gente vai usar três versos para ficar mais rápido, senão demora muito o vídeo. Vamos lá. A primeira dica é que você precisa fazer parte do grupo no WhatsApp. O link está aqui embaixo. A segunda dica é que você precisa responder ao questionário sobre nosso cristianismo em 2018. Então, vai estar aqui embaixo também. Só um minuto. Voltei. Então, vamos começar, né? A primeira dica importante mesmo, vindo pro vídeo de hoje, é que você precisa ter visto os 5 primeiros. Eu não vou falar tanta coisa básica aqui, né? Apesar de que é simples, tá, gente? Mas é bom você ter visto os 5 primeiros vídeos, né? Bom, vamos ler aqui o nosso texto-chave para a gente começar de uma vez por todas, né? Então eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, vou dar uma pausa para você pegar uma Bíblia, e você dá pausa aí e pega, né? Pegou? Vamos lá. Versículo 35. Aconteceu que engasguei. Vou de novo. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Você vai dar pausa de novo e vai ler até o 43. Por que eu não vou ler? Porque o vídeo vai ficar muito comprido, né? Então você dá pausa e lê até o 43. Vai lá. Já leu? Vamos lá. Depois de você ter lido o texto e o contexto do texto, né, eu vou te mostrar aqui como que isso é separado nas Bíblias, né? Por que você fez isso? Eu vou abrir aqui, ó. Você vai reparar que a minha Bíblia tem o subtítulo aqui embaixo, é de onde a gente começou. Aliás, de onde a gente começou não. Ah, não, essa aqui é mais fácil. Ó. Começa aqui em cima e termina aqui embaixo. E ela tem pausas, tá vendo? Uma separação entre um subtítulo e outro. Então, isso indica um acontecimento e outro, tá? Aqui é bom você ler antes, mas não tem tanta necessidade nesse texto aqui. Mas provavelmente nos próximos que você for ler, você precisa ler antes e depois. No caso aqui, o depois é o que? Até o 43, né? E o antes vai te ajudar, mas não vai fazer tanta diferença nesse texto, tá? Mas ajuda também. Se você quiser depois fazer o exercício completo, faça. Então, a primeira informação, leia o texto-chave várias vezes e leia o texto completo várias vezes, até que você sinta o que aconteceu. Por que eu garrei aqui agora há pouco? Porque eu estou estudando esse texto na Almeida Corrigida Fiel. E aí, quando eu vim para a Almeida Revista Atualizada, isso forçou um pouco a minha mente, porque eu já estou lendo ela na Corrigida Fiel. Então, a segunda dica que você precisa considerar é o contexto histórico no sentido de que o que está acontecendo? Primeira resposta, o que está acontecendo nesse texto? Não só no texto-chave, todo o texto, mas o foco, na hora de você passar, o foco é o texto-chave, né? Mas é importante saber o que está acontecendo em todo o texto, do 35 até o 43. E aí eu vou te indicar, ó, isso aqui também. Por quê?
é importante saber se há alguns detalhes culturais no texto, tá, gente? Aqui, o que há de cultural nesse texto aqui que eu me lembro agora é de que os mendigos ficavam muito na beira das estradas, né, pedindo esmola, e as entradas e saídas das cidades eram muito comum ter muita gente. Então era o melhor lugar para os mendigos ficarem. Então eles... contexto histórico isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Assim, considere as palavras difíceis. Aqui na Almeida Revista Atualizada tem uma palavra difícil. No versículo 36. E ouvindo o tropel da multidão. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular. Ah, meu celular está aqui. Vai abrir uma outra versão da Bíblia. Eu tenho aqui uma Thompson. E vai ler esse mesmo texto na Thompson. No meu caso aqui, na Thompson, né? Para quê? Para você saber como outros tradutores fizeram com essa palavra ou com esse versículo todo. Geralmente eu uso a King James, né? Fiel, mas eu estou fazendo com a Thompson aqui, porque atualmente a King James está servindo de tripé para minha câmera, né? Para o meu celular. Então vou abrir aqui rapidinho, versículo 36, tem tropel, né? Vamos lá aqui, 36. E ouvindo passar a multidão. Eu já sabia essa aqui, só estou mostrando como funciona, né? Tropel é o barulho das pessoas passando. Então o mendigo, ouvindo o barulho das pessoas passando, perguntou o que era aquilo, né? Foi isso que aconteceu no 36. Anote essas palavras difíceis e traduza elas para você decorar. E quando você vê de novo, fica bem mais fácil para você. A terceira dica leia os textos base, que é no caso 35, 36 e 37. Leia esses 3 versículos palavra por palavra. Eu vou fazer com 35 para você entender como que funciona. Isso aqui não é brincadeira não, gente. É realmente o que faz você compreender e extrair o máximo do texto. Porque quando você lê palavra por palavra, você percebe como que o cérebro ignora as palavras quando lê. Você passa o olho em 5 palavras e ignorou 3, porque o seu cérebro completou aquilo ali. Então esse vazio é que faz a diferença. Eu vou ler para você, palavra por palavra, você acompanha. Ó. 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. Vírgula. Repete as vírgulas também, que isso ajuda. Pedindo esmolas. Acabou. Versículo 35, palavra por palavra. Aí você vai fazer o seguinte. Lê o 35 palavra por palavra, pegue um caderno e anote o que você entendeu desse texto, palavra por palavra. Como você vai fazer? Por exemplo, aqui eu fiz uma anotação. Você pode fazer essa anotação aí, eu vou te ajudar. De que, você lembra que eu falei do contexto cultural? O mendigo ficava nas entradas e saídas da cidade. E aconteceu um dia que Jesus, chegando a Jericó, havia um mendigo no caminho. Essa é a informação principal, né? Jesus estava chegando e o mendigo estava parado pedindo esmola. Essa a única informação. Se você fez isso com outro texto e percebeu que há um outro sentido, né, ou uma revelação do texto, uma profecia que te leva a outra parte do texto, você precisa ir lá estudar essa referência e colocar no caderno também. Por exemplo, vamos supor que tem aqui, vou fazer só um exemplo, né? E aconteceu, quando Jesus estava chegando a Jericó, como citado pelo profeta X, quando ele diz X, é assim que você vai anotar. Aconteceu que quando ele estava passando, havia um cego, como profetizado em Isaías X, aonde ele fala X. Então isso vai ajudar você a decorar e aprender exatamente o que a Bíblia está querendo extrair. Isso que ela quer te informar. Aqui o que a gente extraiu? Que na entrada e saída das cidades os mendigos ficavam. E aqui havia um cego. Você pode também fazer como eu fiz. Ó, vou te mostrar aqui.
Tá muito manual, né? Mas tá ótimo isso aqui, ó. Eu fui nos 3 textos que existem dessa passagem, desses 3 textos, e anotei as diferenças de cada texto, ó. Eu vou ler para vocês aqui a diferença para vocês entenderem como funciona. O primeiro texto é em Mateus 20, 29 a 34. Qual é a diferença com esse texto de Lucas? Jesus estava saindo de Jericó. Aqui, Lucas, ele estava chegando em Jericó. Haviam em Mateus 2 cegos. Em Marcos 10, 46 ao 52, Jesus também estava saindo. Mas aqui havia um cego só e o nome dele era Bartimeu. Né? E em Lucas, Jesus estava chegando e também havia um cego. Né? São várias pessoas vendo os mesmos acontecimentos e, tipo, 60 anos depois, eles estão contando porque Marcos contou. Então é normal ter essas diferenças, tá? Mas é importante ter escrito para você aprender. Por quê? Vai que alguém te pergunta, você vai fazer o quê? Você não estudou. Então é importante você ter essas anotações, é importante você decorar. Fez isso, você vai perceber uma outra coisa importante. Alguns versículos são formados por parte A, B e C. E eu vou te mostrar um versículo muito curto aqui nesse texto, que é formado por parte A e B. Que você, lendo, você não percebe. Quer ver? Versículo 36, parte A. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, parte A. Essa é a informação que está na parte A. Perguntou o que era aquilo, parte B. Parte A está dizendo o quê? Olha quanta informação. Na parte A do versículo 36, nós vemos o mendigo se incomodando com o barulho das pessoas falando de Jesus. As pessoas estavam falando de Jesus. Como falando de Jesus? Eu não sei, mas Jesus estava passando, estava um barulho, provavelmente uma gritaria. Provavelmente as pessoas estavam adorando ele, agradecendo, pedindo, não sei. E depois que ele ouviu isso e se incomodou, na parte B, ele perguntou o que era aquilo. Né? Essa é a informação mais importante desse vídeo, tá? Só um minutinho que a minha garganta tá... É quase ao vivo esse vídeo, tá, gente? Sem edição. Percebeu que tem 2 partes? O versículo 35 também tem 2 partes. O 36... tem 2 partes. 37 só tem uma parte. Anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Uma parte só, tá? É até menor que o 36, né? Isso tudo você precisa estar anotando no papel, tá? Tipo, 36A. Tudo ali. Se você já entendeu o sentido do texto, que do evangelho sendo pregado, e de após o evangelho ser pregado, o mendigo está interessado no evangelho, você já escreve aqui. E já leva referências sobre o evangelho ser pregado, que eu vou falar para vocês agora, que são referências de Romanos, por exemplo, 10, 14 ao 17. E dele tem mais aqui, ó. Ah, não, é isso mesmo. Romanos 10, 14 e 17, o evangelho sendo pregado e as pessoas sendo alcançadas pelo evangelho. Olha que eu já estou te dando a dica completa, né? Anotou tudo isso do 35, do 36 e do 37? Você já tem muita informação agora. Provavelmente como eu. Vou te mostrar aqui, ó. 36, introdução. 35, introdução. 36 e 37. Tá vendo como começa aqui? Ele vem pra cá. Ele vem pra cá. E ele termina aqui. Então, uma folha completa sobre 2 textos. Aqui começa 38, ó. Que não vai dar tempo de mostrar tudo, ó. 38. O 38 me surpreendeu mais esse texto. E foi o que mais deu texto, ó. 38 aqui também, ó. E 38 aqui. Ah, não, aqui já é o 39. Então, o 38 foi o que gerou mais comentário para mim. Isso tudo reunindo o quê? Tudo que eu te falei agora, os comentários bíblicos que eu tenho são poucos, como você já sabe, eu só leio comentário da Bíblia, o comentário histórico-cultural, só isso. Eu não precisei ler nenhum autor, só li isto e li o texto direito. Anotou as referências, anotou tudo.
você já tem o que o texto está falando. Você não precisa nem criar um tema para o texto, porque você já sabe que ele está falando sobre alguém que ouviu o Evangelho de Deus. E eu fiz isso, sabe com quantos versos? Um. Eu só falei sobre um verso com você. Então é por isso que é importante. Vou repetir aqui, porque nós fizemos na prática, talvez você perdeu alguma coisa. Leia, veja todos os vídeos da série aqui no canal. Leia todo o texto desejado. No caso, nós lemos Lucas 18, do versículo 35 ao 43. Considere isso aí. Considere o contexto histórico e cultural. Considere as palavras difíceis, pesquise sobre as palavras difíceis. Nós fizemos a pesquisa, que é no 36, e ouvindo o tropel da multidão, nós fomos lá em outra Bíblia, ficamos sabendo que é o barulho da multidão. Né? Se tiver mais palavras difíceis, você pesquisa mais palavras difíceis, tá? Leia os versos palavra por palavra. Eu fiz isso com vocês no versículo 35. Nós lemos palavra por palavra. E anote num papel o que você entendeu. Como é que isso vai funcionar? Vou repetir. 36, eu entendi isso aqui. 37, isso aqui. 38, isso aqui. Depois que você escreveu isso tudo, eu até diria que eu posso ter invertido. Você vai escrever depois. Tá? Eu até diria que você vai escrever depois. Você pode até escrever uma introdução. 35, o que você entendeu sem pesquisar nada. 35, só as palavras difíceis que você pesquisou. Não, desculpa, você já leu o histórico cultural, então tá bom. Então você já vai direto porque você entendeu. Aí sim. Veja os textos formados por A e B ou C, como nós vimos no texto, no versículo 36. Viu o texto. Você vai ter uma interpretação para cada texto. O texto 36A, 36b, tá? Você vai achar referências sobre isso também na Bíblia. E anote as possíveis referências internas, como nós fizemos quando eu citei. Eu vou mostrar de novo. Vou mostrar essa referência aqui, ó. Mas não vou te falar de onde que é, ó. Deixa eu ver. Tá escrito Jesus, filho de Davi. Então você vai saber de onde pesquisar. As referências entram aqui, ó, na explicação do seu texto, ó. Referência, referência, referência. Tá, só isso. Separe agora, num pedaço à parte. Isso que você fez é só verso a verso. Você ainda não começou a estruturar o seu sermão, que é isso que eu vou te ensinar agora. Separe numa parte, depois de ter feito isso tudo, os temas de cada versículo. Os temas de cada versículo. Eu vou te mostrar aqui na Thompson como é isso na prática. Se você tem Thompson, se você não tem Thompson, você vai ser um pouco mais difícil, mas vai ser mais prazeroso para você. Tá? Mas você consegue fazer isso aqui também sem a Thompson. Vou mostrar para você ter uma ideia. Por exemplo, ó, quem gosta de Bíblia, amassa. Quem gosta de Bíblia, amassa, tá, gente? O cego de Jericó, tá vendo aqui o cego de Jericó? A Thompson já separa alguns assuntos aqui, ó. É claro que esses assuntos dependem muito do seu contexto, depende daquilo que você vive e da comunidade de fé que você participa. Você pode chegar aos temas usando as referências. Eu vou pegar uma Bíblia que tem referência aqui. Deixa eu ver qual Bíblia tem referência. Vou pegar esta aqui, ó. Esta genebrinha. Genebra. Você vai pegar a Genebra. Tem review aqui da Genebra, tá, pessoal? Então não vou nem mostrar como é que funciona direito. Você vai pegar a Genebra ou uma Bíblia que tem isso aqui, porque não é só a Genebra que tem, e vai olhar as referências dos textos. Com certeza vai ter referência. Com certeza vai ter. E é estudando a referência que você também chega ao assunto de cada verso. Depois que você separou essa lista de assuntos, você vai escolher aqueles que fazem mais sentido para a sua comunidade, se você for pregar. Ou se você quer aprender, você vai escrever sobre todos os assuntos. Por quê? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais rápido você vai lembrar.
E isso é importante quando você for evangelizar. Isso é importante quando alguém pedir, Devaí, traz uma palavra aqui agora. Isso vai te ajudar a levar esta palavra. Agora, gente, você já entendeu tudo que você vai fazer. Eu vou te fazer uma pergunta sobre esse vídeo. Leia Lucas 18, 35 ao 43 e responda nos comentários qual é a ordem certa. Tá? Como você vai fazer? Você vai falar se é 1 ou 2. Não responda o que significa cada, só responda 1 ou 2. Resposta 1. Qual das duas está correta? Resposta 1. O mendigo chegou primeiro a Jesus. Resposta 2. Jesus chegou primeiro ao mendigo. É baseado nessa resposta que eu vou saber se você entendeu o texto ou não. Tá bom, pessoal? Parece óbvio, mas não é, tá? Eu já vi pessoas errarem esse texto. Espero que tenha te ajudado. Como que você vai se aprimorar? Praticando. Pegue qualquer texto, pegue vários textos, todo dia pega um diferente ou toda semana e vai praticando. Daqui a pouco você vai ter esses textos na cabeça e não vai precisar nem montar o sermão. Quando você olhar para o texto, você vai lembrar. E se você tiver uma memória muito boa, você vai lembrar até das referências, porque quando eu coloquei aquelas referências de Romanos, eu não precisei pesquisar, porque eu lembrei. Eu lembrei de Romanos. Eu lembrei do evangelho chegando em alguém e essa pessoa rejeitando, então eu automaticamente já fui para Romanos. Bom, espero ter ajudado. Se ainda ficou difícil, responde aqui nos comentários a sua dúvida, que eu posso fazer mais um vídeo ou responder nos comentários mesmo a sua dúvida. Vou aguardar a sua resposta. Outra coisa, eu vou fechar esses comentários para que as pessoas não vejam, tá? Eu quero que elas respondam depois de pesquisar. E aí quando as pessoas, quando tiver tipo um monte de resposta, eu abro de vez as respostas para todo mundo ver, beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.